Esse relatório aqui em vídeo é mais para mostrar para vocês um pouco do que a gente fez no mês de abril e também fazer um breve comparativo já com março, abril, finalizando com algumas sugestões. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, em abril, a base de fãs cresceu 34%, né? A gente chegou aí na casa das 300 curtidas. O crescimento foi de 78 novas curtidas. Não foi um crescimento tão grande, né? Porque é basicamente assim, o que a gente está fazendo nesse momento é fazendo a marca ser vista, né? Então, tem muita gente que vai ver, mas não vai curtir por enquanto, porque é algo novo. E isso é normal, tá? Com o tempo, esse número vai aumentando bastante. No mês de abril, a gente atingiu 64 mil pessoas, quase 64.500 pessoas. Se comparado com o mês de março, foi um mês de menos alcance, e aí tem uma explicação lógica para isso, né? A gente teve um problema com a redatora, ficamos um tempo sem redatora até que a gente conseguisse um novo redator para atender vocês, levou um tempinho e isso obviamente impactou no alcance, né? Em contrapartida, a gente teve aí 1.765 pessoas engajando. Então, o que isso quer dizer na verdade, né? Quando a gente faz a conta de 1.765 dividido aí, né, sendo dividido pelo número de pessoas alcançadas, a gente tem um engajamento de 2,73%. É um engajamento bom, ele ainda está um pouco baixo, mas é normal, porque a gente está começando o trabalho, à medida que a gente for evoluindo, ele vai aumentando, tá ok? A gente tem dois gráficos, né, evolução de alcance à direita e o crescimento de seguidores à esquerda. Então vocês podem ver, por exemplo, que entre os dias 8 e 14, ali, né, uma semana a gente ficou bem parado mesmo, foi o tempo que a gente estava sem o conteúdo, aí depois que a coisa voltou, melhorou bastante, né, finalizando aí o mês com o maior pico. Se a gente pegar, por exemplo, o alcance da última semana de abril, ele é maior do que a primeira, a segunda e a terceira semana juntos, então esse é um ponto bem importante. O que a gente tem aqui, na verdade, é o seguinte: quando a gente olha aqui para quantas pessoas viram algo sobre nós e quantas vezes aparecemos para essas pessoas, a gente tem o número de 1,14 vezes. O que isso quer dizer? Uma vez é muito pouco, né? A pessoa ver uma única vez é muito, muito, muito pouco. Porque o que a gente tem que lembrar é o seguinte: com base em pesquisa mesmo, né, realizada nos Estados Unidos e em vários outros países, 80% das vendas elas são realizadas a partir da quinta vez que a pessoa está interagindo com um vendedor, com uma marca ou com um serviço. Então, não adianta a gente querer já logo na primeira vez que aparece para a pessoa, que essa pessoa confie na gente e escolha a gente. Então, é algo que tem que se ir conquistando. Então, é importante que a gente trabalhe sempre acima do 1 aqui, né? Nesse primeiro instante, a gente vai ter um número muito mais próximo do 1 do que do 2 ou do 3. Né? Num segundo momento, quando a gente já tiver atingido várias pessoas, aí realmente é hora de aumentar as vezes que essas pessoas veem os conteúdos da Odontomed, porque por enquanto a gente ainda está trabalhando vários conteúdos inéditos que a gente não havia falado. Então dificilmente a gente consegue repetir alguma coisa, né? Aparecer mais de 2 vezes para a mesma pessoa. Não podemos também aparecer lá 5, 6, 7 vezes, porque aí fica muito maçante, a pessoa acaba passando despercebido. Mas o número ideal é trabalhar entre 2, 2,5. Esse é o número que a gente vai subir ainda, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o conteúdo, nós tivemos 33 compartilhamentos, 23 comentários, quase 900 reações e 876 interações. Isso é muito interessante. Por quê? Porque mostra que as pessoas estão interagindo, mostra que o conteúdo está sendo realmente feito sob medida para aquele público-alvo. Então, isso é um termômetro que a gente tem, né? É muito interessante. Quando a gente olha aqui para cidades com maior alcance, Catanduva aí com 80%, né, 90% quase de todo o alcance, né, 37 mil pessoas em Catanduva, quase 2 mil em Pindorama, Itajubi, aí vem Santa Adélia, Palmares, Tabapuã e Ariranha. A gente está pegando toda a região aqui. A publicação com maior destaque no mês de abril, né, foi essa aqui de implante dentário. Essa foto tá bem bacaninha mesmo, bem convidativa, né? A gente teve aí 13 compartilhamentos, 14 comentários, 281 interações,
E aí a gente teve um alcance total de 6 mil pessoas, né? Se a gente levar em consideração que a gente está falando que o alcance foi de 64 mil pessoas e essa publicação teve um alcance de 6 mil pessoas, basicamente 10% de tudo veio dessa publicação. E aí existem outras bem boas, né? A gente tem aqui 5 mil nessa, 4 mil, 2 mil pessoas. Então é bem interessante isso aqui, porque basicamente o que a gente faz a gente está trabalhando com o mesmo orçamento em anúncio para todas elas. Então, quando a gente vê um alcance maior, uma interação maior, isso é um termômetro para que a gente possa produzir mais conteúdo desse assunto, porque supostamente esse assunto gerou interesse nas pessoas. E é isso que a gente precisa, gerar interesse, né? Ser um conteúdo mais dinâmico, mais didático, mais convidativo para que as pessoas vejam mais a marca da Odontomed, confiem nela e façam o que a gente quer, que é agendar uma avaliação e fechar um procedimento, né? Então, aí falando especificamente sobre anúncios, né, a gente teve um investimento de 400, 500 reais praticamente, né? E exclusivamente através dos anúncios, a gente teve um alcance de 32 mil pessoas, né? Então, isso é bem interessante. Aí, quando a gente olha, por exemplo, por idade, aqui é um ponto que se deve analisar. Por quê? Porque quando eu te passo a informação de idade, né? Então eu vejo, por exemplo, aqui, 25 a 34 anos, a gente teve um alcance de 9 mil pessoas. E aí a gente tem 5 mil pessoas na casa de 35 a 44, 5 mil pessoas na casa de 45 a 54, 4 mil pessoas na casa de 55 a 64, mil e pessoas na casa de 65 anos. Então é muito importante isso, por quê? Porque cada procedimento que a gente trabalhou esse mês, ele dialoga com uma galera diferente, com idade diferente. Então é importante que vocês vejam essa informação e façam a contrapartida com a Carol ali para saber. Ó, Carol, é esse o público que está chegando, é essa galera que está vindo falar com a gente, é essa galera que está vindo aqui no consultório. É super importante entender isso, ok? Um outro ponto muito importante, a maioria dos usuários estão ativos após o horário de trabalho. E o que isso quer dizer, Thiago? Isso quer dizer o seguinte, meus amigos. A gente fez um treinamento com a Carol para que todo dia, antes de ir embora, ela ative a mensagem de inatividade no WhatsApp Business. Então é super importante você parar esse vídeo agora, anotar aí para falar com a Carol, ou se ela estiver do lado, já questionar. Carol, tá colocando essa mensagem? Tá realmente colocando essa mensagem? Eu não consigo ver isso daqui. Isso é algo que ela tem que fazer manualmente. Por que ela deve fazer isso? Porque se a gente somar o número de pessoas ativas entre 18 e 22 horas, é maior do que o número de pessoas ativas entre meia-noite até as 17 horas. Então é super, super, super importante que essa mensagem esteja ativa para que quando a pessoa faça o contato, ela não fique no vácuo, né? Ela saiba que vocês vão falar com ela. Então, presta muita atenção nisso, tá ok? Nós tivemos aqui no Instagram, agora falando especificamente sobre o Instagram, 5 postagens, 232 curtidas nas postagens e 24 comentários. Olha a diferença do Instagram. Clareamento dental e lente de contato são dois dos conteúdos com maior destaque. E implante dentário fica em terceiro. Quando a gente olha, por exemplo, no Facebook, clareamento dental e lente de contato são os conteúdos 3 e 4. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui? Instagram tem um acesso maior com uma galera mais preocupada com estética e que geralmente é uma galera um pouco mais nova do que o pessoal que está falando de implante dentário. Então, isso é bastante interessante, até para a gente poder dividir de uma maneira mais inteligente o conteúdo e dar destaque. Então, eu preciso fazer um anúncio melhor de clareamento dental no Instagram. No Facebook eu preciso falar uma coisa mais popular, uma coisa de um pessoal também de mais idade, né? Porque senão não vai fazer sentido, ok? Então esse basicamente é um overview aqui do mês de abril. Agora março, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma análise que vai de março até o fim de abril. Então, na real, esse é um overview geral, né? Durante esse período todo, entre 8 de março e 30 de abril, a gente atingiu 174 mil pessoas, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo,
Em planos gerais, você vê que aqui, ó, já o número de vezes que cada pessoa viu o conteúdo é 1,25. Ou seja, a gente está aparecendo mais vezes, né? Lógico que isso não se muda de um mês para o outro, é um trabalho de 2, 3, 4 meses para que a gente tenha um resultado mais interessante. Mas já dá para ver que a gente está se aproximando mais do número 2, 2 vezes que a pessoa viu o conteúdo. Isso é muito, muito, muito importante. E aí a gente tem aí 95 mil pessoas alcançadas em Catanduva. Isso é um ponto muito interessante, tá? Isso aqui a gente está falando de alcance, né? Mas ele pega também pessoas que colocam que moram em Catanduva, mas não está morando, ou que nasceram em Catanduva, mas não mora aqui. Então, leva em consideração que nem todo mundo desses 95 mil mora aqui. Mas basicamente o que a gente pode dizer é: todo mundo que é de Catanduva e está ativo no Facebook viu pelo menos uma vez um conteúdo da Odontomed nos últimos 60 dias. Ok? Isso é bem interessante. Aí quando a gente vem aqui, né, para falar sobre o conteúdo de maior alcance, a gente tem aquele vídeo de apresentação com 22 mil pessoas alcançadas. Aí depois a gente tem do aparelho, ainda falando sobre aparelho, depois a gente tem o implante e somente depois a gente vai falar sobre clareamento, né? Então veja que aqui são realmente procedimentos que são mais populares e procedimentos para um pessoal de mais idade. Então fica claro o Facebook e o que a gente tem que trabalhar nele, entende? O investimento total até agora, né, R$ 790, né, então a gente tinha conversado sobre, na média, R$ 500 por mês, a gente não chegou nesse número ainda, né, então é interessante ver que dá para melhorar ainda mais, né, dá para atingir mais pessoas ainda. E um outro ponto aqui, mais uma vez repetindo, né, até agora 10 publicações no Instagram, o Instagram se mantém muito firme, o clareamento e a lente de contato em primeiro. Então, esses pontos todos são bem interessantes para que vocês possam entender a idade, o uso de cada plataforma, né, como a gente deve usar da melhor maneira. E aí agora eu vou apresentar um outro ponto para vocês. Eu estou pegando aqui somente o mês de abril. Eu quero chamar atenção para essa coluna aqui, cliques no link. E aí aqui o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo todos os anúncios que nós fizemos. Então, durante o mês de abril, nós tivemos 18 anúncios que foram para o ar, né? E desses 18 anúncios, nós tivemos 124 cliques no link. O que isso quer dizer? Que existe a possibilidade de que 124 pessoas tenham falado com a Carol nesses dias do mês de abril. Então, em 30 dias, nós tivemos 124 pessoas. O que isso quer dizer? Na média, ok? Nós tivemos aí 10 pessoas por dia. Na verdade, não, dá um pouco mais, né? Dá 30 pessoas por dia. Tiago, mas foram 30 mesmo? Não dá 30 por dia, né, pessoal? Tem dia que vai dar mais, tem dia que vai dar 2, 3, então é importante a gente levar isso como base, que nem sempre é um número fixo, tá? Mas é importante vocês saberem. Por quê? Porque aí a gente volta lá naquele ponto. Ó, tivemos 124 contatos. Ok. Quantos deles agendaram? Tantos. Quantos vieram? Tantos. E quantos fecharam? Esse é o ponto super importante para a gente poder analisar. É isso, pessoal. Aguardo o feedback de vocês. Um abraço.